Olá, alunos! Olá, inscritos! Aqui é o professor Evandros e este é o canal Presta Atenção Platão. Meu muito obrigado por você estar aqui conosco, nos prestigiando as nossas videoaulas de filosofia. Já vai deixando o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. É importante porque o YouTube entende que este assunto é relevante para você. Hoje nós vamos também fazer um aprofundamento na filosofia de Simone de Beauvoir, sobre o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea. Nós vamos então, portanto, aprofundar a filosofia desta feminista Simone de Beauvoir. Embora o professor tenha algumas discordâncias em relação ao pensamento dela, algumas outras concordâncias também, o professor então quer aprofundar esse tema porque creio eu que seja relevante para os dias de hoje e também para os jovens que estão se preparando para os vestibulares, como também para o Enem. Muito bem, antes de nós iniciarmos propriamente o estudo de Simone de Beauvoir, o aprofundamento, por assim dizer, porque o professor já tem videoaulas nesse sentido de Simone de Beauvoir, lembrando que o contexto desse nosso pensamento, nós estamos na área da ética, um assunto muito estudado dentro da filosofia, e a abordagem, então, portanto, que nós estamos aqui realizando é a área da abordagem do feminismo. Em 350 a.C., enquanto pensamento, Aristóteles diz que a fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades. Olha só, inclusive uma fala polêmica de Aristóteles. A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades. Em 1792, nós temos Mary Wollstonecraft, que publica a Vindication of the Rights of Woman, ilustrando a igualdade do sexo, que é a reivindicação dos direitos da mulher. Em 1920, nós temos Martin Heidegger, o pensamento de Martin Heidegger, inicia então, portanto, uma filosofia da existência, prefigurando o existencialismo. E depois, em 1970, nós temos a filósofa Lucy Irigaray, que explora as implicações filosóficas da diferença sexual. E a partir de 1980, Julia Kristeva rompe com as noções de masculino e feminino caracterizadas por Beauvoir. Muito bem, quem foi Simone de Beauvoir? Inclusive foi o seu estudo já teve também, já foi notado em perguntas do Enem, por isso que o professor trabalha também esses temas aqui agora do canal voltado para os alunos, um preparativo, um intensivão para o Enem. Simone de Beauvoir foi a filósofa existencialista que nasceu em Paris em 1908. Estudou filosofia na Sorbonne e lá conheceu, então, portanto, Jean-Paul Sartre, com quem teve um relacionamento por toda a vida. Olha só. Também romancista, ela com frequência explorava temas filosóficos dentro de obras ficcionais, tais como A Convidada e Os Mandarins. Sua obra mais famosa, O Segundo Sexo, que levou a abordagem existencialista às ideias feministas, apesar de inicialmente atacado pela direita e pela esquerda, tendo sido incluído no índex de obras proibidas pelo Vaticano. O livro se tornou uma das obras feministas mais importantes do século XX. Beauvoir era uma escritora prolífica, porque produziu livros de viagens, memórias, uma autobiografia em 4 volumes e ensaios políticos ao longo da vida. Morreu, então, portanto, aos 78 anos e foi sepultada no cemitério de Montparnasse. Muito bem, das obras de Beauvoir, nós podemos, assim, destacar em 44, Pirro e Cinéas, em 47, Por uma Moral da Ambiguidade, e em 49, O Segundo Sexo, talvez umas obras mais famosas, e em 54, Os Mandarins. Pois bem,
Vamos então à nossa reflexão aqui, que o professor, nesse texto que o professor está utilizando. A filósofa, então, francesa Simone de Beauvoir. Inclusive, o professor, ao pesquisar sobre ela, tem uma outra, como é que posso assim dizer para vocês, uma outra curiosidade em relação a Simone de Beauvoir. Deixe-me ver aqui, que eu posso mostrar para vocês. O nome completo de Simone de Beauvoir foi Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir. Então, mais conhecida como Simone de Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo, o livro Segundo Sexo, que ao longo da história, o padrão de medida do que entendemos como humano, tanto na filosofia quanto na sociedade em geral, passa por uma visão peculiarmente masculina. Então, logo, a primeira reflexão que nós podemos aqui fazer, que a história, eu poderia até dizer que a história da corporeidade, a história do que é o ser humano nesse sentido, ela foi pautada em cima de ideias masculinas. Então, é a primeira reflexão. Alguns filósofos, como Aristóteles, foram explícitos em igualar a humanidade plena com a masculinidade. É o que o professor, no início desta aula, colocou, quando ele diz: a fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades. Ele dá uma ideia, inclusive, de que a ideia do homem, o másculo, né, ele seria completo. E a mulher, então, portanto, uma certa carência de qualidades. Hoje, com certeza, a gente já... Com certeza não, sempre foi assim. Esse tipo de pensamentos são pensamentos que nós podemos considerar aí, até portanto, machistas, e que esses sim são pensamentos que careciam de informações. A mulher nunca de fato foi inferior ao homem. Tanto é que na história, dentro da teologia, por exemplo, a criação da mulher é interessantíssima. Quando Deus, claro que isso aqui é uma alegoria, quando Deus realiza a criação do homem e da mulher, né, primeiro criando o Adam, né, que é o primeiro homem feito do barro, e aí então, portanto, das costelas tira a Eva, que é a ideia de mãe, né, a mãe da criação, nesse sentido. E aí então, portanto, ao tirar da costela Eva, tirar das costelas de Adão e Eva, Deus nos dá um grande ensinamento, que ele não tirou dos pés de Adão para que ela não fosse inferior a ele, não tirou da cabeça de Adão para que ela não fosse superior a ele. Ele tirou a mulher das costelas de Adão justamente para mostrar que ela era companheira, nem mais nem menos, mas igual, companheira. Embora, olhando na ideia da criação, se volta-se em torno de Adão, porque a criação do primeiro homem. Enfim, então, portanto, alguns filósofos, pensadores, como Aristóteles, foram explícitos em igualar a humanidade plena com a masculinidade. Outros não chegaram a tanto, mas empregaram o masculino como o padrão segundo o qual a humanidade deve ser julgada. É por essa razão que Beauvoir diz que o eu do conhecimento filosófico é masculino por falta de oposição. E seu par binário, o feminino, é, portanto, algo além que ela chama de outro. O eu é ativo e consciente, enquanto o outro é tudo que o eu rejeita. Passivo, sem voz, sem poder. Beauvoir se preocupava, então, portanto, como diz o texto, com a forma como as mulheres são julgadas como iguais apenas na medida em que agem como homens. Mesmo aqueles que escreveram pela igualdade das mulheres. Ela disse, então, portanto, o seguinte... Olha só, deixa eu pegar meu texto aqui. Ela disse: o fizeram argumentando que a igualdade significa que as mulheres podem ser e fazer o mesmo que os homens. Ela afirmou que essa ideia é equivocada, ou seja, a ideia de que a igualdade significa que as mulheres podem ser e fazer o mesmo que os homens é equivocada, pois ignora o fato de que as mulheres e homens são diferentes.
A formação filosófica de Beauvoir era a fenomenologia e o estudo sobre como as coisas se manifestam à nossa existência. Até porque, no convívio com Jean-Paul Sartre, a questão do existencialismo, ele com certeza influenciou o pensamento da mesma. Essa visão, então, portanto, sustenta que cada um de nós constrói o mundo a partir da estrutura da nossa própria consciência. Mais um tema de Sartre. Organizamos coisas e sentimos a partir do fluxo das nossas experiências. Consequentemente, Beauvoir sustenta que a relação que cada pessoa tem com o próprio corpo, com os outros, com o mundo e com a própria filosofia é fortemente influenciada pelo gênero sexual. Muito bem. Esquematizando o nosso pensamento, aqui nós podemos colocar o seguinte. Entre aqueles que escreveram sobre a natureza humana, a maioria era masculina. Primeira premissa. Entre aqueles que escreveram sobre a natureza humana, a maioria era, portanto, masculina. Os homens adotaram a masculinidade como o padrão com o qual julgamos a natureza humana. Os homens definiram as mulheres segundo a diferença desse padrão. Então, logo, portanto, o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea. O homem é definido como ser humano e a mulher, então, portanto, como fêmea. Dentro dessa perspectiva que o nascer, o crescimento, a formação do pensamento em relação à corporeidade, em relação à humanidade, foi dado, então, portanto, por homens. E aí, então, se estabeleceu alguns padrões que são até hoje, inclusive, alimentados. Embora, falando nesse sentido, o professor agora vai devagar um pouquinho, tem certas coisas que me incomodam na questão do feminismo, né? A questão, uma coisa é a inclusão, outra coisa é o exagero da inclusão. Eu deixo bem claro, você pode não concordar com o professor, eu sempre aprendi assim, quando eu falo de a ideia de homem, né? O homem enquanto espécie, o Homo sapiens, eu compreendo perfeitamente que está a ideia do masculino e do feminino incluído. Embora algumas pessoas tenham a necessidade de fazer inclusões e coisas bestiais, desnecessárias, do tipo, ao entrar numa sala, bom dia a todos. Eu tenho por concepção, bom dia a todos. Isso não é machismo nem nada nesse sentido, muito pelo contrário. Bom dia a todos que estão na sala. Agora não é porque tem que ter um A, bom dia a todos e a todas que eu vou incluir, vou estar incluindo as mulheres, por exemplo. Não, no bom dia a todos que estão na sala, eu estou incluindo nesse sentido. É a mesma coisa, professor, quando fala... olá, alunos. Não há necessidade de sempre o professor ter que colocar alunos e alunas, porque com isso o que acontece? Eu estou o tempo todo tendo que fazer essa diferenciação, essa questão dos opostos, né? Eu sempre tenho que fazer inclusão, então não uso alunos, vou usar estudantes, porque estudantes é sem gênero. Tem certas coisas que nessas temáticas do feminismo, né, eu acho que é discutir sexo dos anjos. O que é discutir sexo dos anjos? Os anjos não têm sexo. No anjo não tem como saber se é masculino ou se é feminino. Então tem certas coisas que eu acho que são desnecessárias dentro da questão da inclusão. O que eu penso é que nós devemos sim, de fato, refletir sobre outros padrões que realmente colocam a mulher em segundo plano, na governabilidade, na economia, etc. e tal. Mas isso é só um devagar do professor. Concordo sim com Simone de Beauvoir na questão, por exemplo, de que se adotou padrões masculinos e a mulher então foi colocada em segundo plano. É visível isso, inclusive, como falei, dentro da teologia, quando a própria história da criação é envolta da imagem de Adão, o homem, e não de Eva, a mulher. A própria história da igreja, aqui é filosofia, tá, pessoal? O professor apenas está fazendo filosofia, não é teologia. A visão teológica tem uma outra visão. Mas a própria história da igreja cristã
é voltada também em cima da figura masculina. Por exemplo, se você observar os escritos, que Deus confia, o Filho de Deus, que também é Deus, mas ele confia... Isso aqui uma hora eu quero começar a partilhar os estudos da teologia, mas eu tenho que simplificar aqui para o meu público. Quando Cristo, né, que significa a palavra ungido, aquele que é ungido, portanto Jesus, ele confia a igreja a Pedro, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, né? Tu és Pedro, e em ti edificarei a minha igreja, porque tu és pedra, né? Pedra, o fundamento também. Então, assim, como se Cristo tivesse confiado à igreja a figura masculina. Só que também dentro de uma visão mais feminina, quem gerou o Cristo, quem foi a primeira cristã, foi a Miriam, Maria. Então, portanto, é ela que traz também toda a questão de vivência cristã. Foi ela, entre todas as mulheres, a escolhida, foi ela que foi a primeira cristã, porque gerou o Cristo, mas não na história da igreja, dentro da humanidade, não se configurou esse papel da mulher. Inclusive, dentro hoje da visão hierárquica da igreja, as mulheres não assumem, por exemplo, o sacerdócio, isso para a questão romana ocidental. As mulheres não assumem papéis de cargos maiores nesse sentido. Então, são reflexões que nós podemos abrir para os debates nesse sentido. Então, veja só, como diz aqui a Simone de Beauvoir, né, sustentava que a relação que cada pessoa tem com o próprio corpo, com os outros, com o mundo e com a própria filosofia é fortemente influenciada pelo gênero sexual. Nós dividimos o mundo em gêneros, masculino, feminino. Nós dividimos o mundo em até mesmo as cores, né? O rosa, o azul, e às vezes o pessoal começa as briguinhas desnecessárias. Meninos usam azul, meninas usam rosa, mas na história das cores era invertido. Rosa era para meninos e azul era para meninas, e só depois se configurou tal como tal. Eu acho uma bestialidade, eu acho uma perca de tempo desse povo que fica brigando por coisinhas assim. Tanto lá das feministas, como também daqueles que são antifeministas nesse sentido. Acho que tem coisas maiores no mundo para nós discutirmos. Pois bem, é só uma reflexão do professor, que tem certas coisas que, com todo perdão, enchem a paciência, para não falar outra coisa. Simone de Beauvoir foi também uma existencialista. Claro, né? Como disse aqui, logo no início, deixa eu voltar aqui, ela, portanto, teve um relacionamento com Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista. Ela bebeu da fonte de Jean-Paul Sartre, acreditando que nascemos sem objetivo e que devemos criar uma existência autêntica para nós mesmos, escolhendo o que queremos nos tornar. Aqui começa a polêmica de Simone de Beauvoir. Quando ela fala que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, torna-se homem, torna-se mulher. É uma fala, inclusive, ambígua, ela se torna bastante complicada e abre espaço para as várias interpretações. Ao implicar essa ideia, a noção de mulher, ela demandou a separação do ente biológico, a forma corporal com a qual nascem, portanto, as mulheres, da feminilidade, que é uma construção social. Já que qualquer construção é aberta às mudanças e à interpretação. Isso significa que existem várias maneiras de ser mulher. Há lugar para escolha existencial. Na introdução do Segundo Sexo, Beauvoir notou a percepção dessa fluidez pela sociedade. Diz o seguinte: exortam-nos, sejam mulheres, permaneçam mulheres, tornam-se mulheres. Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher.
não é necessariamente mulher. Em seguida, ela explicitou sua posição: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, porque aí vem um caráter sociológico de construção de identidade. Beauvoir disse que as mulheres devem se libertar tanto da ideia de que devem ser como os homens, quanto da passividade que a sociedade lhes atribuiu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, o professor não deu a ênfase necessária. Beauvoir disse que as mulheres devem se libertar tanto da ideia de que devem ser como os homens, quanto da passividade que a sociedade lhes atribuiu. As mulheres precisam se libertar das ideias que os homens disseram a elas que elas são, como também da ideia de que a mulher é segundo sexo, conforme foi atribuído pelas sociedades. Viver, então, portanto, uma existência verdadeiramente autêntica traz mais riscos do que aceitar um papel transmitido pela sociedade, mas é o único caminho para a igualdade e a liberdade. Está aí, então, compartilhando agora com vocês na tela os vários mitos da mulher, mãe, esposa, virgem, símbolo da natureza, etc, etc, etc. Afirma Simone de Beauvoir, aprisionaram as mulheres em ideias impossíveis e ao mesmo tempo em que lhes recusam o seu eu. Muito bem, depois de termos então, portanto, aprofundado as ideias de Simone de Beauvoir, eu acho interessante porque traz para nós novas reflexões sobre as construções de identidade, né? E o professor leva em consideração toda a luta feminina em relação ao papel da mulher e também olho para as feministas, porque existe uma diferença entre o feminismo e o feminismo, né? Nesse sentido. E aí o professor gosta de trabalhar os contraditórios. Eu li agora aqui, conversei então com vocês sobre Simone de Beauvoir, a luta das mulheres, a questão da necessidade da construção social, etc. e tal. E eu gosto do contraditório. Você pode concordar ou não concordar. O professor também, com este autor, já admirei muito. Hoje já já tenho me afastei um pouco desse pensamento, mas enfim, compartilhando com vocês, tem certas coisas que valem a pena. Olavo de Carvalho, do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Apenas o professor vai colocar algumas colocações aqui que eu achei, me chamou muito a atenção. E eu quero partilhar então com vocês, inscritos e alunos do professor, porque vai trazer todo o contraditório. Até aqui nós estamos abordando a questão da luta das feministas em relação ao papel da construção da mulher. Agora aqui vem a breve história do machismo. E o jeito como o autor colocou as palavras eu achei bastante interessantíssimo e também polêmico. Olha só, do Jornal da Tarde, 16 de agosto de 2001. As mulheres sempre foram exploradas pelos homens. Se há uma verdade que ninguém põe em dúvida, é essa. Dos solenes auditórios de Oxford ao programa do Faustão, do Collège de France, à banda de Ipanema, o mundo reafirma essa certeza, talvez a mais inquestionada que já passou pelo cérebro humano, se é que realmente passou por lá e não saiu direto dos úteros para as teses acadêmicas. O autor já começa polêmico, né? Não desejando me opor a tão angústia unanimidade, proponho-me aqui a rolar alguns fatos que podem reforçar nos crentes de todos os sexos existentes e por inventar seu sentimento de ódio ao macho heterossexual adulto, esse tipo execrável que nenhum sujeito a quem tenha acontecido a desventura de nascer do sexo masculino quer ser quando crescer. Nosso relato começa na Europa dos tempos, em algum momento impreciso entre Neandertal e Cro-Magnon. Nessas eras sombrias começou a exploração da mulher. Eram tempos duros, vivendo em tocas, as comunidades humanas eram constantemente assoladas pelos ataques das feras. Os machos, aproveitando suas prerrogativas da classe dominante, logo trataram de assegurar para si os lugares mais confortáveis e seguros da ordem social. Ficavam no interior das cavernas,
os safados fazendo comida para os bebês e penteando os cabelos, enquanto as pobres fêmeas, armadas tão somente porretes, saíam para enfrentar leões e ursos. Quando a economia de coleta foi substituída pela agricultura, olha só, e pela pecuária, novamente os homens deram uma de espertinhos, atribuindo às mulheres as tarefas mais pesadas, como a de carregar as pedras, domar os cavalos, abrir sulcos na terra com arado, enquanto eles, os folgadinhos, ficavam em casa pintando potes e brincando de tecelagem. Coisa revoltante. Quando os grandes impérios da antiguidade se dissolveram, cedendo lugar aos feudos perpetuamente em guerra uns com os outros, estes logo constituíram seus exércitos particulares, formados inteiramente de mulheres. Enquanto os homens se abrigavam nos castelos e ali ficavam no bem bom, curtindo os poemas com as guerreiras nos intervalos dos combates, compunham em louvor de seus encantos varonis. Quando alguém teve a extravagante ideia de cristianizar o mundo, tornando-se necessário para tanto enviar missionários a toda parte, onde arriscavam ser empalados pelos infiéis, esfaqueados pelos salteadores e estradas, ou trucidados pelo auditório entediado com os seus sermões, foi novamente sobre as mulheres que recaiu o peso do encargo. Enquanto os machos ficavam maquiavelicamente fazendo novenas ante os altares domésticos. Idêntica exploração sofreram os infelizes por ocasiões das cruzadas, onde armadas de pesadíssimas armaduras atravessaram os desertos para serem passadas a fio de espada pelos mouros, ou antes pelas mouras, já que o machismo dos sequazes de Maomé não era menor que o nosso. Continuando. E as grandes navegações, então? Em demanda de ouro e diamantes para adornar os ociosos machos, bravas navegantes atravessavam os 7 mares e davam combate a ferozes indígenas que, quando os comiam, era porca miséria, no sentido estritamente gastronômico da palavra. Finalmente, quando o Estado moderno instituiu o recrutamento militar obrigatório, foi de mulheres que se formaram os exércitos estatais, com pena de guilhotina para as fujonas e recalcitrantes, tudo que para que os homens pudessem ficar em casa lendo A Princesa de Cleves. Há milênios, em suma, as mulheres morrem nos campos de batalha, carregam pedras, erguem edifícios, lutam com as feras, atravessam desertos, mares e florestas, sacrificando tudo por nós, os ociosos machos, aos quais não sobra nenhum desafio mais perigoso que o de sujar nossas mãozinhas nas fraldas de nossos bebês. Em troca do sacrifício de suas vidas, nossas heróicas defensoras não têm exigido de nós senão o direito de falar grosso em casa, de furar umas toalhas de mesa com pontas de cigarros e, eventualmente, de largar um par de meias no meio da sala para a gente catar. Pois bem, esse aqui é um fragmento do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do professor Olavo de Carvalho. E é o seguinte, por que o professor fez a leitura desse texto? Porque eu coloquei os contraditórios. Você agora crie as suas reflexões. Quem está certo nesse mundão de Deus aí? As feministas, aí representadas por Simone de Beauvoir, ou também os antifeministas. Esse aqui ele é um texto, se você pegou a sacada, ele é um texto sarcástico do professor Olavo de Carvalho. Alguns, inclusive, escritos do professor, uma vez esse livro estava aí atrás nas minhas aulas, que o professor vai modificando o local, enfim, perguntaram, não acredito porque tem o livro de Olavo de Carvalho. Por quê? O professor lê. Eu leio de tudo, gente. Vocês não têm ideia de tudo que o professor lê. Aqui eu tenho de tudo realmente um pouco. Eu não me fecho a um único pensamento. Então, quando eu faço a leitura de Simone de Beauvoir com vocês, o professor tem a obrigação de colocar também o contraditório. E aí vocês façam como eu posso dizer, façam a leitura que vocês querem da vida de vocês. Eu faço leitura de tudo um pouco. E por que o professor então faz a leitura de tudo um pouco? Até para ter uma visão mais holística da coisa, mais ampliada. Eu não posso me fechar
apenas nos meus autores preferidos, nas linguagens que eu gosto, etc. Então, é necessário fazer uma leitura mais ampla da realidade. Se o professor pudesse, eu iria fazer para vocês diversas indicações. Querem ler Olavo de Carvalho? Leiam. Também tem outro que é O Imbecil Coletivo, fiquem à vontade. Outros autores também, Mário Sérgio Cortella, Não Nascemos Prontos, que o professor também faz leitura, Cortella, Karnal e Pondé, Felicidade e Modos de Usar, Leandro Carnal, O Dilema do Porco Espinho, também Crítica da Religião, de Urbano Ziles, esse aqui que é uma obra clássica do Justin Gardner, o romance, né, mais de 1 milhão de exemplares vendidos, O Mundo de Sofia. E assim eu tenho tantos outros, diversas literaturas, e faço literaturas protestantes, literaturas católicas, faço leitura de literaturas espíritas, faço leitura também de literaturas de outras denominações religiosas. Por quê? Para entender, para refletir e para também entender o contraditório. O professor está fazendo uma pesquisa aqui na comunidade nossa do YouTube, do canal, para ver quais outros assuntos que o professor também deve tratar. Fiz uma pesquisa, devo falar sobre economia, devo falar sobre política, devo falar sobre cultura. Então estou vendo aí entre os meus inscritos, os meus ouvintes aí, quais são as preferências. E eu creio que a diversidade é a que realmente deve ajudar a nossa vivência existencial. Por fim, então, o professor coloca para vocês os contraditórios. Desde o pensamento de Simone de Beauvoir a pensamentos de Olavo de Carvalho, por exemplo, para que vocês possam fazer o julgamento de acordo com as convicções e ideais de vocês. O importante é participar, o importante é debater, o importante é ter também a própria opinião, mas a opinião formada com leitura, com contexto e texto, para que não seja uma coisa muito solta, apenas voltada em doxa. O professor sempre diz, e aqui eu quero terminar a minha aula, finalizando esse conteúdo na questão do feminismo, a gente precisa, mais do que ter doxa, nós precisamos ter opinião. Doxa nós precisamos, mais do que doxa, nós temos que ter conhecimento, perdão. Porque doxa é a opinião, aquela coisa, eu acho que. Não, eu devo dizer sempre, eu penso que. É assim que a vida deve ser regida, através da episteme, do conhecimento, do pensamento, e não de doxa, de meros achismos daquilo que nós achamos que é o certo e muitas vezes pode não estar. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Essa foi a videoaula do professor Evandros, aqui no canal do professor Evandros. Presta atenção, Platão. Se você curtiu, dê o seu joinha. E também não tenho problema com críticas. O professor agradece os comentários que vocês colocam sempre. O meu abraço a todos vocês. Quem não é inscrito, se inscreva e ajude esse canal a crescer. Até mais.